Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Sejam todos bem-vindos nesta noite maravilhosa. Sei que muitos irmãos e irmãs estão aí nas suas ceias, não é? Isso mesmo, aí junto com a família, até mesmo amigos. Deus abençoe cada um de vocês na noite deste dia abençoado por Deus, o nosso Pai. Quem esteve na igreja hoje, que palavra poderosa foi pregada, né? O pastor Daniel Dias esteve ministrando, pregando a palavra de Deus. Estivemos lá adorando a Deus também. Foi uma bênção, não é? Agora estamos aqui para juntos orarmos a Deus, o nosso Pai. Mas antes eu gostaria de meditar um pouquinho na palavra de Deus com você, meu irmão, minha irmã, que está agora neste momento nos acompanhando. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Deus te abençoe de uma maneira toda especial. E já quero te desejar um feliz Natal e um próspero ano novo, que venha cheio de bênçãos, de vitórias em todas as áreas de sua vida, casa e todos de sua família, tá bom? Deus te abençoe. Prezados, eu gostaria de agradecer aqui também, né? Quero agradecer aqui ao Alberto, a Catiúça, pela cesta, tá bom? Obrigado, hein? Pela cesta natalina. Deus abençoe vocês que sempre também se lembram, né? Da gente. Deus abençoe a vida de vocês. O casal que nós temos um carinho muito grande pela vida deles, a família. Na verdade, o casal e o Filipim, a bênção, cada dia que passa crescendo cada vez mais e mais. E também, obrigado, Catiúça, pelo aquele bolo, meu Deus do céu. É o bolo, gente, é o bolo. Não é qualquer bolo, é o bolo. Muito obrigado por ter preparado aí e ter levado na igreja hoje à noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são bênçãos em nossas vidas e todos os irmãos que aqui estão também. Tem gente que me mandou presente por aqui também. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vida de vocês. E tem gente que também orou em prol da minha vida, em prol da minha família. Deus abençoe a vida de vocês que têm orado. Irmã Raquel, Deus abençoe ela também e seu esposo, estiveram hoje à noite ali em nossa igreja. Deus abençoe. Isso, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Deus abençoe a irmã Geralda. Deus abençoe presbítero Raquel. Deus abençoe. Gente, amanhã não tem culto, tá, gente? Não tem culto na igreja amanhã. Vai ter culto sexta, domingo, tá? Vai ter culto domingo de manhã à noite e vai ter culto depois de domingo à noite, só vai ter culto só na virada, ok? Deus abençoe a todos vocês. Queridos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela está aberta no livro de João. O capítulo é o 3 e o versículo é o 16. João, capítulo 3, o verso é o 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Observa aqui o amor de Deus, irmãos, aqui é a origem de tudo. O amor de Deus é a origem de tudo. Observa que eu até postei isso hoje no WhatsApp, eu postei no YouTube e também
postei lá no Instagram, Isaías, o capítulo é o de número 9. Li também na igreja Isaías capítulo 9, o versículo é o de número 6, Isaías 9, verso 6. A palavra de Deus, ela vai nos dizer claramente, a palavra de Deus, ela nos diz claramente, Isaías 9, 6, que diz o seguinte: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Observa aqui, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Lembra que eu li? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. E aqui em Isaías diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Observa, o amor de Deus foi tão maravilhoso, inclusive também a Bíblia fala que o seu nome seria chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. De fato, Deus nos amou de tal maneira que enviou. E olha, o amor de Deus aqui, o amor de Deus é a origem de tudo. Se hoje estamos aqui celebrando já o Natal, irmãos, foi por causa do grande amor de Deus. Só que eu fico meio que indignado, sabe por quê? As pessoas, elas falam muito no Noel, não é? E esquece do Deus Todo-Poderoso que deu o maior presente para nós. Aliás, o Noel, ele tem muito como se fosse um salteador. Porque, olha só, ele vem pela chaminé, ninguém vê. Né? Segundo a lenda, ele desce pela... Nós já sabemos o que é. Ele desce pela chaminé, ninguém vê. Ou entra pela porta dos fundos e ninguém vê. E a Bíblia chama quem entra pela porta dos fundos ou invade, a Bíblia chama de salteador. Né? É salteador, é bandido que faz isso. Então, eu venho frisando aqui que o Natal ele deve ser comemorado, sim. Pastor, pode comemorar? Sim. Porém, o Natal, você precisa saber o real significado dele. Qual o real significado do Natal? Para mim, este versículo os dois versículos que eu li aqui, fala muita coisa. Porque Deus amou o mundo, ou seja, o amor de Deus aqui foi a origem de tudo. Ou seja, a salvação não nasce do medo do inferno. Não, a salvação não nasce do medo que alguém tem do inferno, mas do amor de Deus. Deus não começou nos julgando. Deus, ele começou nos amando. Quem começa nos julgando é o homem. Deus começou nos amando. Vivemos seguros quando entendemos que a nossa fé não é sustentada pelo desempenho, mas pelo amor. Isso cura rejeição, culpa e baixa autoestima espiritual. Tem o poder de trazer a cura. Então, o amor de Deus é a origem de tudo. Agora, o amor verdadeiro, ele sempre se expressa em entrega. Olha só, de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Olha só,
O amor verdadeiro se expressa em entrega. O amor bíblico não sacrificial. É uma ação sacrificial. Deus não apenas falou que amava, a Bíblia fala que ele deu o que tinha de mais precioso no céu. Ele deu. Ele deu quem? O seu filho. Ele deu o seu filho, o que ele tinha de mais precioso. Então a nossa fé, ela precisa ir além de palavras. Entende isso? A nossa fé, o nosso amor, ele precisa ir muito além de palavras. Amar a Deus e as pessoas envolve o quê? Renúncia. Envolve o quê? Tempo, perdão, serviço. Amor que não se doa é discurso vazio. Repito, amor que não se doa é discurso vazio. Então, o amor verdadeiro sempre se expressa na entrega. Então, que nós possamos fazer uma avaliação, um exame de fato nesse dia, que nós possamos olhar para dentro de cada um de nós e fazer uma pergunta: será que eu estou amando de verdade ou é apenas um discurso vazio? Porque o amor verdadeiro, ele se expressa na entrega, renúncia, tempo, ele se doa, não é discurso vazio. Outra questão, o seu filho unigênito, ou seja, Jesus é o centro do plano da redenção. E é muito triste que, Jesus ele é o centro, o Pai nos deu o seu filho. E observa uma coisa aqui, ele é o centro do plano da redenção. Muitos comemoram, aí tem o comércio, tem essa questão toda, essas movimentações, e as pessoas, eu quero ganhar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E muitas das vezes se esquece do maior presente de Deus que ele nos deu, a qual foi o seu filho Jesus, para morrer em seu lugar. Tenta imaginar você vai ao aniversário de alguém te convidou para ir no aniversário de fulano. Vamos colocar que o nome do fulano seja Jeremias. Você foi chamado para ir lá no aniversário do Jeremias. Aí prepararam aquela festa bonita e tal. E o Jeremias foi convidado muita gente. Você também foi convidado para estar lá no aniversário do Jeremias. Preparou o banquete, preparou tudo. Preparou o churrasco, preparou tudo. Só que o Jeremias, que é o aniversariante, nem sequer foi convidado para poder fazer parte. É assim que a maioria das comemorações de Natal. O homem, a mulher, convida muita gente, menos o aniversariante. Ah, mas ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas se há uma data que se comemora, aliás, no meu entendimento, precisamos comemorar todos os dias. Porque todos os dias ele quer nascer no coração de quem ama a Deus. Então, é a mesma coisa. Convida muita gente. Tem vários tipos de comida, de bebida, inclusive até muitos se embriagam. Não é? Se embriagam. Enfia o pé na jaca. E
O aniversariante nem é convidado, nem faz parte de muitas festas de casamento, de Natal, muitas ceias de Natal. Ele nem faz parte, nem é lembrado. Agora, o Noel é lembrado, os presentes que são dados, inclusive há muitos que ainda enganam as crianças, né? Os meus, desde quando eu era pequenininho, eu falava muito sobre isso com eles, sobre a questão do Papai Noel, entende? Eu falava do Papai do Céu que nos deu o maior presente, e quando o presente chegava na mão deles ali, mas a sua mãe estamos dando o presente. É isso. Aí não, coloca lá no pé da árvore e fala que foi o Papai Noel que deu. Foi você que deu. Então, não pode. Então, Jesus, que é o centro do plano de redenção, ele fica de fora. E eu e você sabemos que não há salvação fora de Cristo. Jesus não é um caminho entre outros. Ele não é um caminho entre outros. Ele é o único caminho. Ele é o único filho, ele é o único meio. Então precisamos manter Cristo no centro da nossa vida, no centro da igreja, no centro da nossa casa, no centro da nossa ceia, no centro das nossas decisões. Jesus, quando Jesus deixa de ser o centro, a fé se torna religião e ainda vazia. Amém? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Aqui a salvação, ela é oferecida, mas precisa ser recebida. Ou seja, há uma condição. E a condição é o quê? Crer. Amém? Então o amor de Deus é universal, mas a salvação, ela é o quê? Pessoal. Crer não é só acreditar, é confiar, depender e obedecer. Não basta conhecer o evangelho. É necessário viver uma fé ativa. Crer em Jesus implica, sabe o quê? Entrega. Amém? Total. É você pegar o controle e colocar na palma das mãos dele. Colocar o controle da sua própria vida, se entregar nas mãos dele. E outra questão diz, não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe uma realidade eterna em jogo. Então a Bíblia, ela fala claramente de dois destinos. Deus não deseja a perdição, por isso ele oferece a vida eterna para todos nós. Então, viver consciente da eternidade certamente vai mudar as nossas prioridades, escolhas e valores. Então, quem entende a eternidade vive com mais temor, propósito e urgência espiritual. Então, gente, grave esta palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amém? Então, o Evangelho é uma mensagem de esperança, não de condenação. Deus revela que salva. Não é um Deus que tem prazer em punir, mas em salvar. Mas a cruz é a prova de misericórdia, não de rejeição. Então, a nossa missão é anunciar esta esperança, restauração e vida. Então, o mundo está ferido demais para receber uma mensagem sem graça e sem amor. Então, que hoje você possa passar esta mensagem para frente. Amém? Na minha casa, o aniversariante, ele é o primeiro que foi convidado para estar aqui, comigo e a minha família. Aliás, ele não está apenas, ele não é só convidado apenas no dia 25 de dezembro ou nas vésperas, não. Todos os dias. Aliás, ele mora aqui dentro do meu coração. Permita esse aniversariante hoje, amém? Trabalhar entrar no teu coração. Permita ele fazer parte da sua vida.
Eu sei que ficou longo a mensagem, mas já vou terminar. Eu quero orar por você, pela tua casa, pela tua família, mas pense nisso, tá bom? Tenta imaginar a ceia de Natal para comemorar o aniversário do aniversariante, mas ele não foi convidado. Nem ele foi convidado. A festa está lá, mas ele não foi convidado. E ele, o aniversariante, e Deus nos deu, então ele é o maior presente de Deus para a humanidade. Mas muitos o rejeitam quando não o adoram de verdade, quando não abrem o seu coração de verdade, quando não perdoam, quando não liberam o perdão. Entende isso? Pense nisso, pensa nesta palavra. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado. Obrigado por este momento tão maravilhoso que o Senhor nos deu aqui em sua presença e obrigado por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Obrigado, Deus. Obrigado por esta bênção, por esse privilégio que os céus nos proporciona na noite desta quarta-feira. Aliás, desde a tua casa, desde do culto, meu Pai, ali que tivemos até com poucas pessoas, desde lá, o Senhor vem usando de uma maneira especial, usou o pastor Daniel, ó Deus, usou poderosamente, ó Pai, falou conosco naquela palavra sobre libertação, sobre liberdade. Ó Deus, que nós alcançamos, ó Pai, através da tua palavra. E agora o Senhor colocou no meu coração também esta palavra. Abençoa, Senhor. Fala não o que queremos, mas o que precisamos. E abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs. Eu libero uma palavra de milagres, de cura, de libertação e de paz dentro desta casa, dentro desta família. Eu te peço nesta hora e te agradeço. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a todos vocês. Que o aniversariante esteja aí, na tua vida, na tua casa, na tua família, e que ele seja adorado, que ele seja venerado aí na sua vida, na sua casa. Que ele tenha o lugar de honra dentro da sua casa. Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a tão esperada vinda de Jesus. Desde agora para sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.